Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira aqui de Santa Helena. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos e nós estamos hoje, vamos estudar juntos o capítulo 10, versículos 32 até o versículo 45. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 32 até o versículo 45. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia para acompanhar a leitura e depois acompanhar os nossos apontamentos, nós vamos aqui estudar nesse trecho sobre a maior marcha da história. E Jesus, nesse contexto, está indo em direção a Jerusalém. O que significa ir em direção a Jerusalém? Jesus está se dirigindo para o momento final do seu ministério e o grande acontecimento que nos torna cristãos, que é a sua morte na cruz e a sua posterior ressurreição, nos dando assim a oportunidade da vida eterna. E nesse texto que nós vamos ler, nós temos algumas coisas acontecendo relacionadas a Jesus, a sua marcha, mas também relacionado aos discípulos que marchavam, que acompanhavam Jesus, mas que tinham alguns desafios, algumas questões bem à parte que nós já vamos entender. Muito bem, no nosso texto, capítulo 10, acompanhe a leitura, versículo 32 até o versículo 45, diz assim a palavra do Senhor na versão NVI. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo, porque podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o Espírito com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesse texto nós queremos então entender essa marcha e esses acontecimentos relacionados com Jesus. Houveram muitas marchas importantes ao longo de toda a história, de exércitos, de estudantes, de trabalhadores, mas esta, porém, ela ocorre no caminho para Jerusalém, via Jericó, a maior e mais importante marcha da história. Ela foi uma marcha de consequências eternas. Essa marcha é a marcha dos contrastes. Jesus sobe para Jerusalém corajosamente, enquanto seus discípulos estão cheios de temor. Ele sobe para dar a sua vida, enquanto que os discípulos têm intenções egoístas. Jesus sobe para servir, enquanto que os seus discípulos aspiram grandeza. Jesus humilha-se enquanto os discípulos querem exaltar-se. Quanto mais perto da cruz Jesus vai chegando, mais o coração endurecido dos seus discípulos e os seus olhos ficam turvos. Quanto mais Jesus se esvazia, mais eles se enchem de si. E quanto mais ele desce, mais eles querem subir. O que nós temos nesse texto, ao longo de todo o Evangelho segundo Marcos, é Jesus servindo as pessoas.
E os discípulos começam a ter uma percepção diferente diante do serviço de Jesus e começam a ver em Jesus não apenas um grande líder, um grande exemplo, mas começam a ver em Jesus alguém que estava fazendo grandes coisas. E pelo fato de Jesus estar fazendo grandes coisas, os discípulos começam a ter uma visão diferente, uma visão de grandeza, uma visão de acharem que estavam tendo algum benefício, alguma questão que pudesse trazer para eles grandes oportunidades. Essa é a terceira vez que Jesus fala da sua morte, e à medida que esse assunto se torna mais claro, ele vê os discípulos cada vez mais confusos. É interessante que quando Jesus falou pela primeira vez sobre a sua morte, Pedro o reprovou. Pedro trouxe uma reprovação para Jesus. Quando Jesus fala na segunda vez, os seus discípulos discutem entre si para ver quem era o maior entre eles. E agora Jesus fala pela terceira vez e ainda com mais detalhes, com algumas coisas que ele não havia revelado ainda. E Tiago e João buscam glórias pessoais e também os outros acabam se irritando com tudo isso, porque eles se sentem traídos. É interessante que nas duas primeiras situações Jesus havia falado sobre o que haveria de acontecer. Agora Jesus está falando aonde as coisas vão acontecer, que é no caso em Jerusalém. Os discípulos ali pareciam cegos para o grande significado da cruz. E é diante dessas circunstâncias que nós temos que perceber que a pessoa de Cristo e a identidade dos discípulos estavam aqui vivendo quase que de forma controversa. Jesus é amoroso, paciente, perseverante em seu amor. Já os discípulos são lerdos para compreender as coisas de Deus. E nesse texto nós queremos então observar três perspectivas. Primeiro, na perspectiva da marcha da salvação, e nós vamos ver aí os versículos 32 a 34 e o versículo 45. Indo por partes, primeiro nós temos no versículo 32 a determinação de Jesus. Jesus, nós lemos no verso 32 quando o texto descreve que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria então de acontecer. Jesus estava focado e determinado naquilo que estava por fazer. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus, mas ela foi um apontamento. A cruz ela foi o trono onde Jesus despojou os principados e potestades e glorificou ao Pai, dando a sua vida em resgate por muitos, inclusive eu e você. Quando cremos e professamos Jesus Cristo, é por isso que o sentido do sacrifício de Jesus faz tanta diferença nas nossas vidas. O sofrimento de Cristo ele foi amplamente anunciado pelos profetas. Jesus, ele por 3 vezes alertou os seus discípulos sobre essa hora, mas os discípulos nada compreendiam acerca dessas coisas, porque a ideia de um Messias, aquilo que Jesus estava propondo para eles, não fazia sentido. Há também no verso 32 um apontamento sobre a liderança de Jesus. Jesus ia adiante dos seus discípulos nessa marcha para Jerusalém. Jesus ia à frente. Não havia nele nenhum sinal de dúvida, nenhum temor, nenhum medo. Quando nós estamos na estrada da perseguição, do sofrimento, inclusive passando por situações de morte, sejam aqueles que nos cercam, ou até mesmo nós nos aproximando da morte, nós temos a convicção, precisamos ter a convicção de que Jesus vai à nossa frente. Ele é o nosso líder na nossa jornada. Ele é aquele para quem nós devemos olhar atentamente, percebendo que nós devemos viver a nossa vida segundo a sua vontade. O sofrimento de Jesus, nos versos 33 e 34, nessa sequência do texto, o verso 33 diz assim: Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o verso 34, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará.
É interessante que existem aqui 7 degraus do sofrimento de Jesus. 7 coisas que Jesus vai descrever a respeito de coisas que precisavam acontecer, que de fato aconteceram. Primeiro, Jesus foi entregue aos líderes religiosos. E a gente já sabe que eles estavam tramando e tramaram muito mais contra Jesus ao longo do seu ministério. Eles chegaram ao ponto de subornar testemunhas. Juntaram-se com os romanos para prender Jesus. Compraram Judas para entregá-lo nas suas mãos. Os líderes religiosos fizeram tudo isso. Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio. O Sinédrio, naquele contexto, era o Supremo Tribunal dos judeus. Eles tinham autoridade de condenar uma pessoa à morte, porém não o poder de executar aquele que era sentenciado. Jesus então foi entregue aos gentios. O Sinédrio entregou Jesus a Pilatos, que era o governador romano naquele contexto. E esse, depois de tentar se esquivar daquela decisão, de tentar dar algum jeito à sua maneira, ele foi pressionado pela multidão, acovardando-se, e mesmo contra a sua consciência, ele condenou Jesus à morte de cruz. Jesus então foi escarnecido. Tiraram a sua túnica, tirando as suas roupas, zombaram de Jesus, colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça, blasfemaram contra ele, pedindo que ele profetizasse enquanto cobriam o seu corpo de bofetadas. Jesus também foi cuspido. Essa era uma forma muito humilhante de desprezar ou de menosprezar uma pessoa. Jesus, o eterno Filho de Deus, o Criador do universo, sendo servido e adorado pelos anjos, esvaziou-se da sua glória. Humilhou-se e foi humilhado a ponto de ser cuspido pelos homens. Jesus foi açoitado, surrado, espancado, transpassado. Arrancaram a sua carne e esborrifaram o seu sangue com açoites. Ele foi ferido, foi moído. E por fim Jesus foi morto. Judeus e romanos, que eram inimigos, se uniram para matar Jesus, condenando Jesus à morte de cruz, a mais terrível morte daquele contexto. As suas mãos, os seus pés foram rasgados, feridos, o seu lado foi traspassado com uma lança. Mas a morte de Jesus, ela foi uma morte expiatória. Veja o verso 45, quando diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus deixa claro que não apenas o fato da sua morte, mas também o propósito da sua morte. Jesus não morreu como um mártir, mas como um redentor. A sua vida não lhe foi tirada, ele a deu voluntariamente. Ele está nesse momento aqui marchando junto com seus discípulos em direção a Jerusalém, para que ele pudesse ser morto ali. Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. A palavra grega para resgatar, ela traz a ideia de libertar a um escravo ou a um cativo mediante o pagamento de um resgate. Com a sua morte, ele nos comprou para Deus. E pela sua morte nós somos libertos do cativeiro do pecado. E assim nós recebemos vida. Isto é fantástico, porque ele não apenas morreu para possibilitar a nossa redenção, mas para nos salvar. A sua morte, então, ela é expiatória. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus deu a sua vida não para resgatar a todos, mas a muitos. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, pela sua igreja. E aí passagens como Isaías 53:8, Mateus 1:21, João 10:11, verso 15, capítulo 17 de João, verso 9, Efésios 5:25, Atos 20:28, Romanos 8:32-35, mostram quem são esses muitos que foram salvos. E eu e você, quando cremos em Jesus, passamos a fazer parte dessa família na fé que é salva mediante o sacrifício de Jesus. A sua morte não apenas possibilitou a nossa salvação, mas efetivamente Jesus adquiriu a nossa salvação. Adquiriu a vida eterna para mim e para você. O preço do resgate foi pago, não a Satanás, mas ao Pai, que com o Filho e com o Espírito Santo tomou as providências para a salvação do seu povo e trazendo também nós
para fazermos parte desse lindo e maravilhoso povo, o povo da cruz, o povo de Jesus, o povo do Senhor. No verso 34, nós temos ali o texto dizendo no final do versículo que 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus está falando algo que ele vai cumprir mais adiante. Está falando para os seus discípulos que não somente a sua morte, mas a sua ressurreição iria acontecer. O seu plano eterno passava pelo vale da morte, mas a morte não o poderia deter. Ele quebrou o poder da morte. Ele abriu o sepulcro de dentro para fora. A morte foi vencida. E glórias a Deus por isso. Mas por outro lado, nós temos nessa marcha uma marcha ambiciosa, que também nos alerta para alguns perigos. Nos versos 35 a 38, nós temos um pedido egoísta acontecendo nesse texto. Um pedido vindo de 2 discípulos de Jesus, chamados Tiago e João, que junto com a sua mãe, e é importante nós entendermos que esse pedido veio também por uma orientação da sua mãe, eles chegam para Jesus com esse pedido querendo glória, buscando tronos, buscando holofotes, enquanto Jesus percorre o caminho da renúncia. Eles estão numa estrada de ambição, achando que poderiam ser grandes, quando na verdade deveriam servir. Eles pedem sem discernimento e pelo motivo errado. A oração nas nossas vidas, ela não é um cheque em branco para nós pedirmos o que nós quisermos. A palavra de Deus diz que muitos pedem e não recebem porque pedem mal, como diz Tiago capítulo 4, versículo 3. Vários são os motivos que devem ter estimulado Tiago e João a buscarem uma glória pessoal. Primeiro, um desejo da sua mãe, ela estava por trás desse pedido. Segundo, o entendimento errado acerca do reino de Deus. Eles nutriam pensamentos de triunfo, de glória acerca do reino, pensando no reino terreno e não no reino celestial. Pensavam em Cristo como alguém que estaria trazendo a possibilidade de assumir um trono e eles poderiam se tornarem governadores, ministros de Estado, líderes diante do seu povo com poder, com autoridade. Tiago e João, eles não queriam apenas trono, mas eles queriam também a primazia. Eles queriam ser os primeiros, perto de Jesus no trono. Não no trono celestial, mas lembra, no trono terreno. Jesus corrige a noção errada deles, ensinando que o reino de Deus não era de caráter político, mas espiritual. Eles nem imaginavam que, em breve, 2 bandidos iriam ocupar uma cruz à direita e outra à esquerda do Messias. Não os próprios discípulos, mas ladrões que estavam ali cumprindo, pagando o preço por aquilo que haviam feito. Há também um uso errado da intimidade com Cristo. Eles faziam parte daquele grupo mais íntimo de Jesus. Aqueles 3 discípulos próximos de Jesus, aqueles que foram com Jesus à casa de Jairo, aqueles que subiram com Jesus ao Monte da Transfiguração, aqueles que estiveram com ele mais de perto lá no jardim do Getsêmani. Agora, eles estão querendo privilégios especiais, tentando se sobressair com relação aos outros. Nós temos aqui também até mesmo um aspecto de nepotismo acentuado. E nepotismo, só para você entender, é quando você tem algum cargo, alguma autoridade e você coloca um familiar seu para trabalhar junto com você, dando para ele a preferência, não para alguém talvez melhor, mais capacitado para aquela função. A mãe de Tiago e João, pela história cristã, se chamava Salomé, e ela é descrita como irmã de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, os 2 discípulos, eles eram primos de Jesus, segundo a história cristã. E eles aproveitaram, então, esse laço familiar para buscar vantagens. Isso é também algo gravíssimo, porque não é um contexto familiar, de família de sangue, que deve me dar uma oportunidade como essa, deve dar a oportunidade para alguém. Mas eles têm, então, nesse contexto, esse pedido, essa situação, e eu quero ler de novo, só para você lembrar dos versos 35 a 38,
Nisto Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Lembrem, a visão deles de glória era que Jesus iria assentar-se no trono romano em breve. E ali eles poderiam ter essa glória. Mas Jesus está falando de uma glória muito maior do que ter um cargo político, do que ter algo momentâneo nessa terra. Jesus está falando da glória celestial. Então Jesus, no verso 38, diz: Vocês não sabem o que estão pedindo, pois podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Jesus faz esse questionamento para que eles pudessem justamente pensar. Mas aí, dos versos 38 a 40, vem uma resposta sem entendimento. Olha o que diz o verso 38. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Jesus, depois de um questionamento, ele traz aqui algumas questões muito interessantes para esses discípulos. Tanto o pedido quanto a justificativa dos discípulos foram desprovidos de discernimento espiritual. Jesus cruzaria o caminho do sofrimento, não os aplausos humanos. A cruz, ela precede a coroa, como a morte precede a ressurreição. Jesus precisava da cruz para depois ser glorificado. Jesus precisava morrer para depois ressuscitar. Isso os discípulos ainda não haviam entendido. Beber o cálice significa experimentar em profundidade o sofrimento. Eles estão pedindo uma coisa e pensando receber outra. Eles querem a glória enquanto pedem sofrimento. Receber o batismo é uma expressão sinônima de sofrimento nesse texto. O cálice aponta preferencialmente para a ação de Cristo, enquanto receber o batismo indica a sua obediência passiva. Jesus experimentou ambos como duas experiências inseparáveis. Jesus foi esmagado pela agonia e mergulhado num fluxo de tremendo sofrimento. Mas os discípulos não estavam preparados para tudo isso. E aqui nós temos esse emprego das duas figuras, a palavra cálice e a palavra batismo. E Jesus esclarece que ele vai receber sobre si voluntariamente o juízo de Deus no lugar dos culpados. A glória não é ainda o próximo passo no plano de Deus, como Tiago e João estão sugerindo no seu pedido. Ao contrário, Jesus vai morrer uma morte humilhante como substituto dos pecadores. Essa é a sua vocação messiânica. O chamado de Jesus é justamente para isso. Esse é o seu cálice, esse é o seu batismo, dos quais ninguém mais pode compartilhar. Em outro sentido, o cálice de Jesus e o seu batismo podem ser partilhados no que diz respeito aos sofrimentos que vamos ser ou somos submetidos por sermos cristãos. Quando nós vemos Tiago e João dizendo que podiam beber do cálice de Cristo, eles não estavam discernindo sobre o que falavam, porque o sofrimento de Cristo é único e exclusivo. Em certa medida, eles até beberam o seu cálice, pois Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, lá em Atos capítulo 12, verso 2. Já João foi o último a morrer depois de ser deportado para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Mas há aqui também uma consequência inevitável. Olhe para o verso 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e com João. O egoísmo de Tiago e João gera uma indignação nos outros 10 discípulos, e por mais óbvio que isso seja, eles se indignaram não pelo pecado dos dois, por acharem que eles haviam tramado contra eles, mas eles aspiravam, todos os 12, as mesmas coisas do que aqueles dois. A atitude espiritual dos 10 não era melhor do que os outros.
E como é fácil nós muitas vezes apontarmos o nosso dedo, condenarmos os outros e tentarmos desculpar em nós mesmos quando nós temos as mesmas intenções. Pensamos, mas talvez não colocamos em prática. Nós temos que ter cuidado também com tudo isso. E dos versos 42 até o final do texto que nós temos então a marcha da grandeza. Algo muito contraditório para os nossos dias, porque a grandeza precisa ser avaliada de diferentes modos. Primeiro, a grandeza segundo o mundo. No verso 42, Jesus os chamou, os seus discípulos, e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. É interessante que, semelhante a muitos hoje, os discípulos estavam seguindo os exemplos errados. Em vez de imitarem a Jesus, eles estavam admirando a glória e a autoridade dos governantes romanos, homens que amam posições e autoridade. Jesus, percebendo essa ambição no coração dos seus discípulos, chama eles e ministra para eles mais uma lição sobre o espírito de grandeza que predomina no mundo. Ser grande no conceito do mundo é ser servido e ter poder sobre os outros. Mas, para um cristão e para Jesus, olha o verso 43 e 44. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Olha que precioso esse texto. A grandeza, primeiro a grandeza segundo o mundo, de ter o conceito do mundo, de ser servido, mas aqui nós temos nos versos 43 e 44 a grandeza segundo Jesus Cristo. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. Ser grande é estar a serviço dos outros em vez de ser servido pelos outros. Entre os discípulos, um novo tipo de relacionamento deve prevalecer. Ou seja, os seus discípulos devem ser servos. E aí vem a palavra diáconos, uns dos outros. Diácono é aquele que serve na sua igreja local as pessoas. E a palavra escravos tem a palavra doulos, no grego, escravos de todos. Nós servimos uns aos outros. Nós não somos maiores ou melhores do que ninguém. Por sermos cristãos, devemos servir a nossa família da fé, mas também servir aos outros para que conheçam a Jesus Cristo e o tenham como Senhor e Salvador. O padrão de Deus é que uma pessoa deve ser um servo de Deus antes dele promovê-lo a uma posição de liderança. Foi dessa maneira que Deus trabalhou com José, lá no Egito, com Moisés, com Josué, com Davi, com Neemias e até mesmo com Jesus. A não ser que nós saibamos o que seja obedecer ordens, nós não saberemos dar ordens. Antes de uma pessoa exercer autoridade, ela deve saber o que é estar debaixo de uma autoridade. E aí no verso 45 nós temos a grandeza exemplificada por Jesus quando ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o Criador, o dono, o sustentador do universo. Contudo, sendo Senhor, ele cingiu-se com a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Sendo Senhor, ele andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Sendo Senhor, usou o seu poder não em benefício próprio, mas socorrendo aqueles que necessitavam. Ele veio para servir, não para ser servido. O grande Senhor veio para servir. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala sobre a necessidade de nós buscarmos os interesses uns dos outros e servirmos uns aos outros. E para então sustentar o seu argumento, Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, é um texto precioso quando vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que ele devia apegar-se, mas ele humilhou a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo, e ele foi assim até a morte, morte de cruz. Como é impressionante ver que Jesus Cristo fez tudo aquilo que muitas vezes eu e você não queremos fazer. Nós queremos ser servidos. Nós preferimos pagar ao invés de servir. Nós preferimos olhar ao nosso redor e ver os outros trabalhando, fazendo coisas enquanto que nós assistimos. Mas lembre que a exaltação daquele que se humilha é uma coroação feita pelo próprio Pai. E por fim, lembre que no reino de Deus, ser grande é ser servo, e ser poderoso não é ter autoridade sobre muitos, mas é servir a muitos. Que eu e você, como cristãos, como membros de uma igreja local, possamos ter essa visão de servir, não buscando glória, mas levando o nosso serviço a manifestar a glória de Jesus. E nós tenhamos um coração de servos, com a toalha na mão, para servir uns aos outros. Amém? Feche os teus olhos. Quero encerrar esse nosso tempo orando, pedindo que o Senhor justamente nos ensine a servirmos cada vez mais. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, por esse momento que podemos tirar para aprender um pouquinho da Tua Palavra, e louvado seja o Senhor. Porque até mesmo nessa história, uma história em que os discípulos cometem algo aqui errado, mas que nos ensina, principalmente, que o sacrifício de Cristo não foi em vão, porque nos deu redenção, nos deu perdão dos pecados e vida eterna. Ó Deus, também aprendemos que precisamos, como cristãos, servir uns aos outros. Ó Deus, nos dê um coração de servos, nos faça olhar para o nosso próximo e nos dê a oportunidade de servir ao nosso próximo. Por isso, Senhor, nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor como instrumentos do Senhor. E assim oramos, agradecidos por esse tempo, por esse estudo e principalmente pela Tua Palavra, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue manifestando graça, bondade e misericórdia na minha e na sua vida. Domingo nós temos culto, e que Deus conduza a todos nós e que você tenha a oportunidade de prestar culto ao Senhor conosco no próximo domingo às 19h30. Um forte abraço e que Deus nos abençoe e que possamos sempre servir uns aos outros.